Vamos falar então sobre o Bobadilla, Carla? Fiquei devendo aqui pro nosso ouvinte. Deixa eu pegar a notícia, porque ontem finalmente São Paulo e atletas se manifestaram, né? E agora a Polícia Civil deve marcar um depoimento do volante do Tricolor, que foi acusado pelo lateral esquerdo Navarro, do Talheres, de xenofobia no jogo de terça-feira pela Libertadores. Aliás, a gente pode deixar de lado, né, o acusado, porque o próprio Bobadilla confirmou o que ele fez. Ele se pronunciou sobre o assunto. O São Paulo disse que prestará suporte jurídico e também tomará medidas educativas com o atleta, que gravou um vídeo nas redes sociais do clube admitindo a ofensa e pedindo desculpas. Primero fue un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido. Después del segundo gol nuestro tuve Foi um jogo muito nervoso, clima tenso durante todo o jogo. Depois do nosso segundo gol, tive uma discussão com o jogador do Talheres, onde fui ofendido primeiro. Ele também me tratou com desprezo. Nunca tive a intenção de discriminar ninguém, mas no calor do momento acabei reagindo mal. Quero me desculpar publicamente e, se tiver a oportunidade de falar individualmente, pedirei desculpas a ele. Só gostaria de esclarecer isso. Se tenho a oportunidade de falar com ele em persona, le pedirei desculpas também. Mas, bueno, só queria aclarar isso e le mando um grande abraço a todos. Bom, o São Paulo finalmente se pronunciou, mas demorou mais de 16 horas para fazê-lo, desde o final do jogo. Não é aceitável para um clube que, quando foi vítima de algo parecido, foi direto do estádio para a delegacia. Viu, Carla? Em 2005, São Paulo e Quilmes, jogo pela Libertadores da América, o atacante do São Paulo, então atacante Grafite, foi ofendido pelo Leandro de Sábato, zagueiro do time argentino, foi chamado de negro de mierda. O São Paulo não tratou isso como uma brincadeira ou como uma coisa de jogo. Foi direto para a delegacia e o de Sábato deixou o Morumbi preso, tá? Isso foi em 2005. Sabe quem estava ao meu lado na arquibancada nesse dia? Carlos Belmonte, hoje diretor de futebol do São Paulo. Era meu companheiro de arquibancada, né? Meu amigo, era meu chefe na Rádio Jovem Pan e meu amigo e companheiro de arquibancada. A gente aplaudiu muito aquilo. São Paulo levou muito a sério o que aconteceu. Ontem o Carlos Belmonte deixou o estádio. Se ele ficar chateado comigo, paciência. Deixou o estádio sem falar sobre o assunto. O presidente do São Paulo deixou o estádio sem falar sobre o assunto. O atleta foi orientado a não falar sobre o assunto. E o técnico do São Paulo, que não tinha alternativa de não falar sobre o assunto, porque afinal de contas ele tinha uma entrevista coletiva, quando foi questionado a respeito da ofensa xenofóbica, deu um pito nos repórteres, porque os repórteres perguntaram primeiro sobre esse assunto e não sobre aquilo que ele queria responder, que foi a grande vitória do São Paulo, a classificação, quando os repórteres estavam no seu papel de colocar em primeiro lugar um assunto que é mais importante. Eu acredito que a gente só vai conseguir se livrar dessa praga da xenofobia, da homofobia, do racismo nos estádios, quando houver um sentimento coletivo de que isso é inaceitável. Isso está começando a acontecer no Brasil. Não existe na Argentina de Zubeldia, técnico do São Paulo. Enquanto a gente não criar esse sentimento coletivo em toda a América do Sul, em todo o mundo, a gente vai ficar brigando com os punhos contra as ondas. Um dia as mulheres não puderam votar. Quando elas ganharam direito ao voto, não foi porque os homens foram bonzinhos e resolveram dar essa colher de chá. Foi porque a sociedade começou a entender um espírito do tempo de que aquilo não podia mais acontecer. O mesmo do apartheid, o mesmo dos direitos civis nos Estados Unidos. Você não tem a dúvida que havia gente naquela época que era contra. As mulheres não têm capacidade intelectual para votar. Os negros da África do Sul vão tomar conta do governo e matar todos os brancos. Haverá uma grande crise social na África do Sul. Aqui nos Estados Unidos sempre foi assim. A nossa tradição é a segregação. Muita gente tenta puxar para trás essas lutas sociais. E foi o que o Zubeldia fez na última terça-feira, quando ele ficou inconformado por ter sido questionado em primeiro lugar sobre o que de mais importante havia acontecido naquele estádio. Megali, você tá exagerando. Eu tô? Faz algumas semanas que todos nós choramos e nos emocionamos com esse momento aqui. ¿Tus sensaciones después de este triunfo? Não. É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Sério comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala, até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Você não vai perguntar isso? Você vai perguntar sobre o jogo mesmo?
A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. Mas o que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente tá aprendendo aqui. Obrigado, Luigi. O Luigi, naquele dia, teve essa reação com o repórter porque o repórter achou que o mais importante ali era o jogo. O Zubeldia, na terça-feira, teve a reação que teve com os repórteres porque ele queria que o mais importante fosse o jogo. A gente já esqueceu? Escolha. De que lado você está. Eu já escolhi o meu.